Então, muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, e antes de mais, muito obrigado pela vossa coragem de virem, em inglês diz-se to brave the weather, portanto, a vossa coragem em virem aqui neste temporal, ou quase temporal. Macau é uma cidade, como calcularão, com uma dimensão que agora tem vindo a aumentar, mas que é uma dimensão física limitada. É evidente que essa limitação é meramente geográfica, física. De resto, eu sempre achei que Macau, pelo menos na minha experiência, Macau sempre foi um palco para todas as ficções possíveis. Ficção no sentido da capacidade que nos é dada de sonhar e de materializar os nossos sonhos. No caso vertente, por assim dizer, é um episódio dos muitos que compõem a vida de Macau e não é nem melhor nem pior, mas é apenas um. Que por acaso, e porque também acho que Macau é uma terra de coincidências, porque a população é tão pequena que os cruzamentos aqui não há mão divina no sentido de colocar as coisas de determinada maneira. É porque, de facto, as pessoas, como irão ver, cruzam-se de tal maneira, e cruzam-se, quando eu falo de cruzar, casam, encontram-se, há várias formas de cruzamento, que se torna inevitável existirem coincidências, por assim dizer. Eu vou tentar ver se sei mexer com isto ainda ou não. Ainda não. É, portanto, o palco disto tudo em Macau que nos oferece, como disse, esse palco das ficções, dos sonhos, das possibilidades de nós fazermos coisas dentro de uma perspectiva naturalmente positiva. Eu não deixarei de afirmar alguns termos, algumas posições críticas, querendo também acentuar o facto de que estamos aqui, o tema básico desta comunicação é, no fundo, o património, ou uma parte, um pedaço do património de Macau. E é isso que eu vou fazer pedindo ajuda ao George Chinnery e procurando conduzi-los através aqui da Igreja de São Lourenço, vista por trás, a Igreja de São Lourenço na sua reconstrução ou construção e também na mesma zona a Penha. Como sabem, é a Nossa Senhora de Penha de França, mas que ficou depois só como Penha. O que hoje me traz a falar aqui é sobre um património do património de Macau, que é naturalmente material, mas ao mesmo tempo imaterial. E
se viajarmos por aqui, iremos ter ao Lilau. Eu, uma vez que eu ainda sei mexer nisto, acho que há aqui uma luz, pronto. Lilau que originalmente em chinês era Neilau, que tem que ver com o termo água vindo do interior da terra e que depois, naturalmente, em termos dos próprios macaenses, passou a ser Lilau. Enfim, vai-se falando e mesmo muito recentemente os nomes das pessoas em Macau, quando eram utilizados, eram nomeados, digamos assim, por locais, por empregadas chinesas, naturalmente eram adulterados. E então há muitos nomes aqui que são, em Macau, que são alterados pela má pronúncia. E, portanto, também os macaenses e os portugueses o fizeram. Portanto, no sentido inverso. Eu ainda não me habituei a isto. Ora bem. E temos aqui, então, um pormenor do Lilau, do Largo de Lilau. Esta zona aqui é, salvo erro, a calçada do Lilau. Agora, estamos naturalmente a falar de património. E uma das coisas, eu vivi nesta zona, e isto diz-me bastante, porque foi aqui que eu tomei verdadeira consciência do significado de casa. Não foi um momento agradável, foi um momento em que, eu não me lembro, mas que tomei conhecimento da morte da minha mãe, exatamente quando morava na tal mansão do Poço da Velha. E, portanto, foi aí que eu tomei verdadeiramente consciência. Aos 6 anos, aos 5 anos, que a minha mãe tinha morrido e como, e esta é uma aprendizagem que eu acho que é importante, é que qualquer criança aos 5 anos tem uma consciência plena e profunda do significado das palavras e da realidade. Eu aos 5 anos percebi integralmente o que é que significava a minha mãe ter morrido. Agora, eu nesta fase ainda não irei abordar, cá está, outro aspecto do Lilau, que é o beco do Lilau. E aqui é a travessa do Lilau. Sempre travessa. E, mais uma vez, chama a atenção, neste caso, para o chão. Ainda não, mas uma das premissas da conservação do património passa sempre pela sua viabilização. Não se conserva património para ficar abandonado. Isso é dos piores crimes e pelo facto de, como toda a gente sabe, as casas, no caso património construído, tendem a decair quando estão desabitadas. E é nesse sentido que vai aqui um alerta também. Eu brinquei nesta casa onde viveu uma tia do Dr. Salles Marques, que está aqui presente, aqui nesta... Se repararem bem, a fotografia não é muito nítida, mas esta porta está fechada a cadeado aqui. E tudo isto está abandonado. E isto foi tirado no dia 2 de maio de 2019. O que é terrível. Isto como se pode ver, é uma arquitetura com um sabor art déco. Eu não chamaria, não sendo eu arquiteto,
não chamaria integralmente Art Deco, há sempre um sabor local. Mas dentro desse sabor local é Art Deco, não é? Pronto. Temos aqui, cá está, por acaso, a casa fechada é correntada. E vamos aqui e continuamos a ver outro edifício mesmo ao lado, também abandonado, e onde vemos já em decadência aqui zonas que estão a decair. Aqui vemos outra zona que é a descida para quem desce o Beco do Lilau. Vemos aqui uma casa interessante, que é a casa dos Sena Fernandes, que é esta casa cor-de-rosa aqui. Mas vemos também aqui, não sei que bicho mordeu a quem fez isto, porem aqui uma lixeira, enfim, já lá iremos. E aqui, novamente, a casa dos Sena Fernandes. E aqui esta casa, que é uma casa modestíssima, mas onde eu vinha cá, lá de cima para baixo comprar grenadine. Grenadine era uma espécie de capilé. Por 5 avos eu comprava um copinho de capilé chamado Hong Soi, que é água vermelha. Agora, há uma coisa importante. Eu tive a oportunidade de publicar 2 livros sobre o chão. E agora, em jeito de caricatura, lembro-me de que estava a fotografar uma passagem, uma passadeira, um promenor de uma passadeira que tinha uma fratura, digamos assim, em forma circular. Mesmo em frente ao Corpo de Polícia de Segurança Pública, ali em frente ao edifício Namcon. E os autocarros passavam e olhavam para este homem deve ser doido, estar a fotografar o chão, não é? Quer dizer, e então, 2 dias ou 3 dias depois, reparei que tinham tapado aquela coisa que eu possivelmente poderia ser algum jornalista que iria lá estar a dar uma notícia da maneira como estava a ser maltratada a zebra. De maneira que a mim preocupou-me sempre o chão. E preocupou-me sempre o chão por razões simbólicas também. E vamos a ver o que eu quero dizer. É que, de facto, o chão é sagrado. É sagrado por 2 razões. Simbolicamente, temos aqui o reconhecimento do quão sagrado é o chão, como também, em termos políticos e não só, eu recordo-me que durante a vigência do governo da administração portuguesa, nunca houve uma bandeira implantada no chão. Porquê? Porque o chão era território chinês. Não se põe, porque, por razões óbvias, isto é território chinês. E temos outros casos, outros exemplos, por exemplo, o salgar do chão que o Marquês de Pombal mandou fazer. Sabem a quem? Ora bem, voltemos então agora ao princípio desta primeira parte e olhemos para o chão. Este é a verdadeira calçada de Macau. É isto. É bonito, é feia? É bonita, é feia? Não sei. O que eu sei, ao olhar para isto, eu penso em como hoje se vai a Roma e se pode dizer eu estou a pisar o chão onde passou Júlio César. Portanto, a importância do chão é tão grande quanto a das fachadas das casas. E remeto-vos outra vez para esta fotografia da Travessa do Lilau, onde foi feita, que foi tirada no dia 2, e onde se mantém intacto o chão tal como ele era.
a calçada típica de Macau. Agora, repentinamente eu verifico, a páginas tantas, que no Largo do Lilau, onde eu vi, e havia uma tendinha que fazia torradas num fogareiro, enfim, uma série de coisas, em que as árvores, são chamadas árvores do pagode, nasciam diretamente do chão, dando razão àquele ditado chinês que diz que quando uma folha de uma árvore cai, ela volta à raiz. Agora, quando fizeram isto, quando começaram a fazer estes quadrados, o quadrado ainda é um símbolo chinês, não é? Simbolicamente representa a terra, mas já retiraram essa possibilidade com um canteiro, não é? Essa possibilidade da árvore fazer o seu ciclo. Mais do que isso, temos aqui outro exemplo em que já vemos aqui alguma da calçada portuguesa, chamada calçada portuguesa, mas só em branco aqui. Já começa a haver aqui algumas modificações e há aqui esta coisa que é inteiramente alheia a Macau. Isto não tem nada a ver com Macau. Eu respeito ao máximo um quiosque em Portugal. Eu acho perfeitamente lógico. Agora, não vamos fazer bacalhau com molho doce. Quer dizer, isto é uma coisa que a mim me preocupa um pouco. Agora, se começarem a reparar, olhem o que é que acontece ao chão. Para mim isto é grave. E mais grave continua a ser quando olho para aqui e vejo estas coisas, não é? Tudo isto, mais este chão que não tem rigorosamente nada a ver. Entretanto, a calçada à portuguesa já trepou para aqui. E agora as árvores estão no paraíso, porque isto é redondo agora. Agora passou a redondo, não é? Não sei quem foi, também não quero saber, é preferível não saber. E aqui temos digamos, uma divagação sem forma que não faz nenhum sentido. É de facto o quiosque e o resto. Não é? O resto que não tem grande sentido. E cá está. Isto é um quiosque lisboeta. E agora vou utilizar uma fotografia dos anos 30, finais dos anos 20, princípios dos anos 30, que é a construção dos Correios. Isto são os Correios. Ainda esta é a zona de trás, aqui há uma garagem onde estão os serviços de finanças, aqui é a calçada do Roquete, e aqui temos sim um quiosque. Isto é um quiosque de Macau. Que é o problema. Macau é verdade que é uma simbiose, mas quer dizer, mas não pode ser uma simbiose tardia, quer dizer, porque então já são enxertos. As coisas ou têm uma naturalidade, ninguém toca numa árvore crescida, não é? A árvore crescida já está crescida, quer dizer, não faz muito sentido. Outro exemplo do que seria um quiosque chinês, portanto, local. E aqui, cá está, a genuinidade desta tenda. Isto é tipicamente de Macau. Isto é Macau. Como é isto? Mas Jorge Xindrida conta-nos, diz-nos exatamente o que era. Aqui não há quiosques. Isto é Macau. E aqui temos um exemplo de uma coisa que a mim, do mal ou menos, é que vamos fazer uma comparação já, é que aqui temos, de facto, uma peça abstrata, mas onde estão as duas bicas? Onde são duas bicas? Como podem ver, mas é uma peça perfeitamente neutra, para mim. Isto é a minha opinião, não posso falar de outra maneira.
Enquanto que aqui temos uma coisa que é assustadora. Porque aqui também se chamava Yantaojiang, que era o poço de cabeça de pessoa. Então, o gênio que fez isto foi buscar um pastiche completo, não é? Que é esta figura aqui, que é uma coisa em bronze, retirada, porque teria lugar talvez num casino, mais do que aqui, não é? E tudo isto se alterou completamente, e é assim que o património, na zona do Lilau, é como isto está. Olhem para isto, quer dizer, de facto, a grande confusão para mim, a grande confusão entre preservação e ornamentação, não é? Ornamento. É terrível isto, de facto. E está espalhado em vários sítios. Mas aqui é preocupante, porque isto é uma zona histórica, como outras há também, mas aqui é uma zona particularmente histórica. Quando, de facto, o que é preciso é autenticidade. Quando eu falo em autenticidade, em minha opinião, eu não sou contra a evolução das coisas. As coisas, nós temos igrejas, desde a própria Notre-Dame, que foi construída e tem diversas fases de construção. Mas, vamos lá ver, não há que manter alguma autenticidade. Porque, inclusivamente, eu tenho um amigo que escorregou, já irei referir, e este é aquilo que, sensatamente, do meu ponto de vista, poderia ser o sucedâneo da calçada portuguesa. Isto é moderno e não sei quantos, mas é o mais discreto possível. Isto eu aceito como uma substituição. Isto está, por exemplo, no consulado. O piso do consulado, na Ascensão, é assim. Eu fiz. É evidente que há exceções que confirmam a regra, e esta fotografia de 1900 mostra a calçada à portuguesa com desenhos. Mas todos nós sabemos que quer a farmácia, quer aqui depois o turismo, neste momento aqui seria eventualmente a Polidor, foi uma livraria que houve, depois foi a SEM, aqui, salvo erro, depois aqui havia Pullman lá, que era o que se dizia em português, se dizia Pullman, a livraria Pullman Lau, havia a Santa Casa de Misericórdia, portanto tudo isto era um sabor português fortíssimo. E não há nada que condenar esse respeito, como é óbvio. Agora, quando chegamos ao excesso, porque a mim, uma das coisas que me aflige é tudo o que é excessivo, tudo o que excede o normal. E isto é, de facto, excessivo e já se entra, então, como é que eu dizer, no delírio mirabolante da forma, etc. E tenho um amigo que escorregou numa calçada destas, porque, de facto, isto é extremamente escorregadio, bem mais do que a calçada de Macau. As pedras, que é mesmo a entrada da Rua da Palha, que era toda em cubos. Portanto, Macau é, de facto, um lugar de multicultural, mas, sobretudo, transcultural. Portugal, os portugueses e os chineses. E os macaenses, não como resultado apenas, mas também como... E temos aqui a arquitetura de Macau. Escola Puicheng. E temos também coisas chinesas, e aponto aqui para estas lajes que são tipicamente chinesas. E também aqui a Casa do Mandarim, tipicamente chinesa, e naturalmente confina paredes meias com o Lilau. Por trás disto está a Casa do Sena Fernandes, por exemplo. E, portanto, existe aqui uma contiguidade que
a mim me parece extremamente agradável, porque as coisas tocam-se. E, naturalmente, que nós temos que olhar para a multiculturalidade ou para a transculturalidade de uma perspectiva holística. Não é só o património, é tudo, o material e o imaterial. E tem que ser visto dentro desta perspectiva, do meu ponto de vista. Não é preciso comentar isto. E, naturalmente, que as avós dos macaenses, o Dó e a Saraça, vindos muito provavelmente não, seguramente, de Malaca, não é? Afonso de Albuquerque abriu as portas para nós entrarmos por aqui dentro. E temos o Dó e Saraça das Nhonhas, não é? Como aqui também, elas, as minhas avós, as nossas avós, aqueles que são macaenses, ao domingo, provavelmente, não é? Passeando. E agora vamos ao testemunho da grande aventura genética que são os macaenses. Que eu sempre disse, e volto a repetir, o macaense é uma mistura singular. É a singularidade na pluralidade. Temos aqui, por exemplo, o casamento dos Rodrigues com a família Jorge com a família Rodrigues. E cá está o primeiro dos encontros ou dos cruzamentos. Aqui temos o Pedro Nolasco, casado com uma senhora inglesa, Edith, e os filhos, não é? Outro exemplo de cruzamento. Eu próprio também contribuo com esta fotografia neste sentido. Esta senhora a minha avó paterna, é Ana Maier. Os Maiers vêm... O primeiro Maier a aparecer aparece no século XVIII em Portugal. Peço desculpa por esta particularidade, mas acho que é mais uma contribuição apenas. Chama-se Guilherme Maier. Aparece com este nome. Mas, de facto, o nome Guilherme não é um nome, segundo o próprio Jorge Forjás, que é o pai de todas estas reflexões, enfim, que é a grande fonte de inspiração e de conhecimento. Guilherme seria William, não é? E a origem do nome Maier é inglesa e também irlandesa, onde se lê Mar. Não se lê William Marr e não William Maier. Isto é só um exemplo, como por exemplo vamos... Este caso é um exemplo onde está o José Basta Silva, é a fotografia do Abílio e o pai está aqui ao colo, o João Bosco Basta Silva está aqui ao colo, este é o avô, a avó, e portanto não há, cá estão os Silvas, este é o exemplo dos Silvas, na casa do Dr. Pedro Lobo. Isto eram tudo Silvas, isto era mais muitos, tudo isto, todos estes senhores eram Silvas. Este era o Gigi, chamado assim, cá está um nome local, provavelmente não saberiam dizer, que era casado com Anatécia Lobo, salvo erro, está aqui. E, portanto, temos nisto tudo uma mistura enorme, por exemplo, a família Badaraco, que veio do Equador. O termo Badaraco é equatoriano. Portanto, a miscigenação e a genética, por exemplo, a família Anoc,
há uma mistura, outra mistura enorme. E é dentro desta nação de indivíduos no sentido preciso do termo, de indivíduos, que eu termino esta primeira parte para situar, para quem conheça e para quem não conheça. Eu acho que muitas vezes precisamos de revisitar a nossa própria realidade para termos uma consciência mais agudizada. Falemos então do caso do Poço da Velha. A casa do Poço da Velha, ou mansão do Poço da Velha, que em chinês se diz Apojian, Taingok, a grande casa da avó da velha, também se pode dizer Apo, também pode significar avó, mas neste caso, para mim, é Poço da Velha. Vamos à localização e acesso. Cá temos o Pátio do Lilau, o Largo do Lilau. Depois, vemos aqui, exatamente, subindo, não é aqui, Calçada do Lilau, sobe, e a casa, a mansão, ocupava esta zona toda. Comparem isto com o largo em si, para poderem ver o tamanho disto. E o acesso era por aqui. Aqui era de facto... chegava-se aqui, havia um portão de ferro que estava quase sempre aberto e depois ainda havia uma rampa com muito arvoredo e entrava-se então na mansão da Casa da Velha. E aqui temos, visto da Casa da Velha, para lá, portanto, para a descida. Esta casa pertenceria, irei depois indicar, pertenceria a aos pais do Dr. Batalha. Todos conhecem que foi oftalmologista, o Dr. José Marques Batalha. Já iremos lá. Vamos falar nas origens. Temos aqui o Câncio, e é curioso porque eu reparo que estas três senhoras também são Maier, outro ramo da mesma família. Aqui temos o Câncio Jorge, pai do José Vicente Jorge e do Aureliano Jorge. E aqui temos a mãe. Eu estou a olhar para aqui quando tenho aqui o computador. Aureliana. E aqui temos, então, os dois irmãos, nascidos, José Vicente Jorge, nascido em 1872, e Aureliano Jorge, nascido em 1875. Os donos da mansão. Ainda aqui não estavam todos, eram 11 filhos. Aureliano Guterres Jorge era, dentro do ambiente progressista de Macau, diz aqui, foi advogado da Companhia de Ópio, solicitador e proprietário. E em 1911, Jorge Forjás, nas suas famílias macaenses, indica Aureliano como tendo sido iniciado maçom na loja Luís de Camões em 1911, com o nome simbólico de Tasso, juntando-se assim a Dom José da Costa Nunes, Camilo Pessanha e Manuel da Silva Mendes, ao seu irmão José Vicente Jorge,
Constâncio José da Silva, Francisco Hermenegildo Zenhas, etc. Agora, Francisco Hermenegildo Fernandes, peço desculpa, foi o homem que muito apoiou a Revolução Chinesa, e o Sun Yat-sen. Sucede também que Aureliano Jorge, e eu depois é que pude-me aperceber, com o tempo, da tristeza que havia naquela casa. É que Aureliano morreu muito cedo, em 1918, com apenas 43 anos. E morreu, para mim, como um herói. Ele gostava imenso de cavalos e ia muitas vezes a Hong Kong, ao Happy Valley, que era onde havia o hipódromo de Hong Kong. Sucede que há um incêndio e o grupo onde ele estava, um senhor japonês do seu grupo, é apanhado com a roupa incendiada. E ele, que já estava de fugida, juntamente com os outros, repara nos gritos do amigo e volta para trás, para o acudir. E é nessa altura que, tentando acudi-lo, lhe cai uma viga em cima, já em chamas. É evidente que depois o que aconteceu foi, de facto, como é que chama isso? Depois do incêndio, não é? O rescaldo do incêndio, conseguiu-se perceber quem era pelo relógio de ouro, que tinha um nome gravado, que estava meio queimado, mas se conseguiu perceber quem era. Portanto, para todos os efeitos, foi um homem que deu a vida por um amigo. Eu tive a oportunidade, eu pus aqui os nomes. Claro que, nesta altura, já o pai não estava. Portanto, a casa ficou órfã muito cedo. E estes são os filhos, alguns dos filhos. O Álvaro, que nós chamávamos o Apau, o nome, cá está, um nome de quem não sabe dizer Álvaro, tem de dizer Apau, não é? Depois é o Artur Jorge, que chamavam Atu. A Alice, que eu conheci muito bem, que é Titi, e que a doutora Cecília Jorge também nasceu aqui. A doutora Cecília, já explico. Aqui este senhor é o doutor Adolfo Adroaldo Jorge, que foi advogado e também deputado. A velha senhora Aureliana. Depois, mais tarde, é que eu consegui descobrir aqui a Armantina e a Aulisa. A Armantina é que se casaria com o senhor António Batalha e que iria viver na casa ao lado, que há pouco viram à entrada. Aqui outro exemplo, ainda não se viu a casa, bem, mas vai-se adivinhando, temos o Augusto Jorge. Depois temos a Alice, a Áurea. O 4 é, de facto, o pai da doutora Cecília, que é o engenheiro Aureliano, que irá depois desempenhar um papel extremamente importante na arquitetura de Macau, mas é um assunto que eu prometi a quem me informou de que seria um assunto sagrado e que seria entregue a ele. E depois o Artur, que era altamente diabético, mas que iremos já ver mais tarde. E naturalmente que a Aureliana. Este é o Apau, outra vez, o Álvaro. Aqui está a Armantina, que eu só depois é que consegui ver. E, portanto, eram 11 filhos. E aqui temos a Armantina, a Alice, famosa Titi, ou Titi, nós dizíamos Titi, e a Aulisa.
É interessante ver aqui o casamento da Aulisa, que é mais nova, com Charles Cotton, de que perdão, de que nasceria a Doreen George Cotton, que é autora de um livro que em breve irão ver. Aqui temos o Adolfo Jorge, o Apau e os outros, confesso que não consigo reconhecer muito bem. Ainda são muito novos. Aqui temos o Arthur, que pronto, que já era assim um pouco cheio. E aqui temos então a lista dos filhos. E eu esqueci-me e pus aqui o Aureliano Guterres Jorge, engenheiro, sem ter posto o número 11, peço desculpa, e que teve... Há uma repetição dos nomes dos pais. No caso da Áurea, também há aqui... A Cecília, cá está. O nome local, eu trato-a por Peca, não é? O Nito e a Nita, a Áurea, Nita também conheci, está em Portugal, é arquiteta. E, se me dão licença, a mansão do Poço da Velha, então. E aqui está o livro da Edith Jorge de Martins. Quem é Edith Jorge de Martins? É filha do Adolfo Jorge naturalmente, de Edith Jorge. Pois, mas o Roque Jorge. Edith Roque Jorge. Obrigado. Aqui já temos uma primeira escrita nostálgica, não é? Porque The Wind Amongst the Ruins já pressupõe. E também aqui temos uma fotografia. Esta fotografia foi retirada de um blog da Doreen, que mostra o casamento dos pais, que já viram. E temos finalmente, então, a entrada na mansão. Havia uma rampa e depois havia esta zona aqui, que eram 3 garagens. E daqui até ao fim, até esta parede, era uma zona enorme, enorme. E havia escadas dos 2 lados. E isto também tem, cá está, os seus pequenas referências, pequenas e grandes, referências à Art Deco. Art Deco, não é? Aqui em cima, uma parte da família de um certo tempo. Vejam a Igreja da Penha aqui. E como tudo isto se articula com a Igreja da Penha. Isto, no meu tempo, já não existia. Esta casa aqui, nem esta. Tudo isto tinha sido destruído. Esta zona era o terraço da garagem, com as empregadas. Isto é metade da casa, digamos assim, que os restos são, irão ver. Esta é a entrada principal. E vejam a mistura de estilos que há entre a Art Deco e depois com esta arcaria, não é? E a entrada é aqui assim lateral, que vai dar depois... Meu pai contava-me que toda a casa macaense tinha 2 salas de estar. Uma à ocidental e outra à chinesa. E eu espero lembrar-me de falar nisso. Aliás, tenho que agradecer à Cecília as fotografias. À Cecília e à Doreen, também fui roubar à Doreen as fotografias.
Cá está. Isto era enorme. Eu penso que isto teria mais, daqui do fundo até à entrada, teria mais de 100 metros ou 80 metros. Era uma coisa gigantesca. Aqui temos visto, portanto, esta casa, isto desapareceu, isto não existia. Eu morei nesta parte de casa aqui, que era alugada, foi alugada a uma tia minha que tomou conta de mim quando eu fiquei órfão. E esta zona, aqui era a entrada principal e aqui era a zona, estas janelas aqui davam para as salas de estar, de visita, aliás, de visita, salas de visita, não é salas de estar. Na altura eram coisas completamente diferentes. Aqui em cima morava o Apau. Ups! Ui! Como é que... Já estraguei aqui qualquer coisa. Peço desculpa. Ui! Bom, peço desculpa. Vamos fugir daqui. O problema das tecnologias é que, de facto, tem este lado contra. É que não as controlamos. Não, estou a andar para a frente. Andar para a frente, estou. Mas fala um bocadinho. Estamos lá. Estamos já quase a chegar. Isto tem um aspecto nostálgico muito grande, pelo menos para mim e naturalmente para a Cecília. Penso que para todos vós que nunca viram esta casa, será eventualmente uma surpresa, não é? Porque é de facto um casarão enorme. Estava aqui, exatamente. O Apau, no meu tempo, só posso falar do meu tempo, o Apau vivia aqui em cima, nesta parte da casa, e vivia tendo herdado toda a mobília, eventualmente, do pai. Mobília toda chinesa, uma cama de dossel, não é? Tinha tudo o que era bom, do melhor. Na altura, os chineses vendiam uns paus com umas penas, uma coisa assim, redondas, que usavam para desentupir o nariz e, portanto, o Apau punha... Nós achávamos aquilo extremamente estranho porque ele metia aquilo até cima para desentupir o nariz. Quando não havia gotas de nariz, era assim. E era extremamente asmático. Era uma pessoa, pronto, com muito... Cá está, irei falar nisto. Titi, a gestora da casa. Esta senhora era uma senhora austera, uma grande austeridade. Foi ela que... eu guardo essa recordação depois de a ter esquecido. Foi ela que, friamente, me disse, aos 5 anos, a tua mãe morreu. Pimba! Assim, traz. Toma lá, é assim. Não houve assim ensaios maiores. Isto é um choque terrível. Não é? A tua mãe morreu. Pimba. Estavam todos em Hong Kong, portanto eu tinha ficado em Macau ao cuidado dela e foi assim. Era uma pessoa... Eu não a culpo minimamente. O que penso é que, de facto, havia uma grande dor latente desde o desaparecimento do pai. Do meu ponto de vista, era isso. Quer dizer, ninguém... No fundo, fingia-se que se estava bem, mas não se estava bem. Este era o Adolfo Jorge, não é? Que
muitos de vós conheceram, que saiu muito cedo de casa, eu quando cheguei lá ele já lá não estava, o APAU, Álvaro Pereira Jorge, que era comandante de barco e que depois trabalhou para a SAM. Eu fiquei um dia muito espantado, porque ele aparece com um carro muito bem disposto, asmático, mas muito bem disposto, não tem uma coisa a ver com outra, não é? E comíamos todos na mesma sala, é onde ver depois a planta. Outra vez, não. Pronto. O Arthur, que já viram ali nos aviões, era diabético. Uma das coisas que a mim me chocou muito, era que era miúdo, foi que ele todos os dias tinha que levar uma injeção. Vinha uma senhora dar-lhe a injeção. Só que um dia a senhora não apareceu. E eu, miúdo, a olhar para ele, naquelas caixas de aço inox, não é? Ele injeta-se a si próprio no braço, era no braço, e aquilo faz um ovo. Uma coisa no ovo. O homem, pelos vistos, era bruto, como as casas, e pronto, e foi assim mesmo. Eu fiquei horrorizado com aquilo, miúdo, a ver nascer um ovo ali, não é? Injetar insulina, aquilo era terrível. E o pai da doutora Cecília Jorge, o engenheiro Aureliano Jorge, que foi meu professor, e provavelmente também teu professor, não? Explicador. Bom, olha. E que foi teu professor também, não? Foi. Exatamente. E que era uma pessoa extremamente boa. Aqui é uma coisa que para mim está extremamente vincada, são as empregadas. Na cultura chinesa há muitos nomes que se usam, por exemplo, se se tem 5 filhas, tens Ayat Ai Assam Asei An. É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, não é? Aqui é interessante, perdão. Esta era a Chan, que era a lavadeira. Ela tomava conta de tudo o que fosse lavar e passar a ferro naquele casarão inteiro. Eram 4 empregadas. A Brites era sobrinha, era filha do Augusto Jorge, cujo irmão foi um grande hoquista. Augusto Jorge Júnior foi um grande hoquista de Macau, nos tempos em que o hóquei em campo em Macau era assim, dava cartas no mundo português, não é? Depois temos aqui a Afon. A Afon era empregada, que, na altura chamava-se criada, eu vou chamar criado, porque a palavra criado aqui em Macau tinha uma razão de ser, é porque elas vinham pequenas, eram as chamadas muitai, vinham pequenas e cresciam, e portanto eram criadas na casa dos patrões, não é? Afon tratava do tio Apau. Álvaro Jorge, esta, salvo erro, é Patsy. Patsy é filha do Álvaro Jorge, Apau, que depois foi para os Estados Unidos. Esta senhora era a Anh. A Anh foi a pessoa que tomava conta do Arthur Jorge e de toda a gente, eu inclusive, não é? E que era a alegria em pessoa. Aliás, elas as 4, depois a Noia era a cozinheira, espetacular. Elas educaram, acolheram gerações de crianças. Nessa altura eu não existia ainda, muito provavelmente, não é? E quando fomos lá no final, a Anh ainda existia
já o piso tinha abatido, estava tudo em desordem nos anos 80 e ela ainda vivia lá. Foi assim um choque muito grande. As duas, eu só vi Anne. Aqui está a Titi, cá está Augusto Jorge Júnior. Não, esta é a irmã, a Brites. Esta é a Dorine, salvo erro, e esta não sei quem é. Nunca. É mais velha? Ok. Esta nunca conheci, aliás. Este é que foi um grande hoquista. Aqui, outro exemplo da vivência daquela casa. No terraço. Aqui é que se pode ver a qualidade de vida de Macau naquele tempo, numa grande família, não é? Apesar da família já ter perdido o seu chefe de família há muito tempo e viver, enfim, repare, eu vivi numa parte de casa porque naturalmente precisavam daquele dinheiro para conseguir subsistir. Portanto, a minha tia alugou essa parte de casa. E agora, os interiores, está a falhar um pouco, os interiores de memória. Ora bem, a subida, esta era a casa dos Batalha, a subida encontrava aqui o portão e tinha aqui um jardim logo, pequeno jardim. Isto aqui era uma subida até esta zona assim, aqui. E aqui havia uma escada e deste lado também para o terraço da garagem. E aqui havia um poço. Tudo isto era muito grande. E como ainda se devem recordar das fotografias anteriores, isto aqui era um jardim que no meu tempo já estava um pouco abandonado, mas onde enterravam os cães. Eles tinham cães e sempre que um cão morria, enterravam-no aí. Acedia-se à casa por aqui. A entrada principal era por aqui e aqui, cá está, a sala de visitas. Metade... ela era toda chinesa, em pau preto, mas peças lindíssimas. Infelizmente não tenho nunca... Tinha 8 anos, tinha 5 anos, quase 6, portanto saí de lá aos 10. Isto foi feito de memória. Espero que me ajude se falhar alguma coisa. Aqui era as refeições, era a sala de jantar, com uma mesa comprida, onde também estava, quando eu vivi lá, nos primeiros anos, estava o Dr. Vieira Pinto. E aqui se comia, e depois aqui havia uma ligação à cozinha. Isto aqui era a cozinha, onde estavam aqui dois cilindros onde se aquecia água para o banho. Eu já explico melhor isso. Depois, aqui era um corredor onde havia aqui 2 quartos gigantescos. Eu não pus janelas por uma questão de economia de tempo. Aqui havia uma série de... guardava-se a comida, aqui acho que era a lavandaria, depois era onde as empregadas tomavam banho, depois, enfim, havia uma série de compartimentos. E aqui, salvo erro, era um tanque. E depois isto aqui é que já não me lembro, ia dar uma espécie de uma montanha russa chinesa. Mas era uma coisa enorme. Nós morávamos, portanto, por esta porta, eu e a minha tia, morávamos nesta zona cinzenta, que hoje seria um apartamento, como há muitos por aí, não é? Portanto,
com uma casa bastante grande. E eu lembro-me de Agn, número 5, levar daqui água quente com o tamcon. Tamcon era o pau, não é? Exatamente, com dois baldes de água a ferver para me dar banho. E então era aqui a banheira, a casa de banho era aqui uma arrecadação, aqui era a sala de jantar, enfim, onde a minha tia dava explicações, e aqui era um quarto tão grande que ela compartimentou isto com armários e eu ficava deste lado, ela ficava deste lado, e ainda havia aqui um pátio exterior. E, portanto, tudo isto era perfeitamente... e aqui era onde viviam as empregadas. E este muro aqui tinha um portão de ferro que dava para subir e ir ter à penha. Que era espantoso. Portanto, era uma casa, de facto, gigantesca, que, infelizmente, viu os seus dias contados. Só uma revisitação muito rápida destas pessoas que nos tocam a todos aqueles que as conheceram, que são figuras que nos marcaram muito, não é? Esta então era a alegria em pessoa. E aqui a casa como foi e depois o que fizeram à casa. Isto foi o que fizeram à casa. Isto é uma monstruosidade para todos os efeitos. Não tem, isto foi nos anos 90. Não tem qualificação que fizeram à casa. E, finalmente, para terminar, que já vai longa a conversa, vou-vos mostrar este vídeo, que agora não sei se consigo acionar este vídeo. Eu não sei como é que se aciona este vídeo, mas é um vídeo, é? É um vídeo, é? Vou ver se consigo acionar por aqui. Está ligado à net. Vou lá ver se ele carrega ou não. Mas que, pronto, se não carrega, peço desculpa, mas mostra, sobretudo, não é vídeo? Não há vídeo? Pronto, paciência. Peço desculpa, mas eu pus... Este vídeo mostra um passeio, tem meio minuto ou um minuto, mostra exatamente uma pessoa que vai passear e filmar, sobe e mostra aquela monstruosidade. Vira assim um pouco para um lado para ver o que fizeram daquilo, não é? E depois volta para trás, mas na maior das ignorâncias, na maior das inocências, não é? Eu não digo, é a única coisa que encontrei. E isto leva a que todos nós talvez possamos refletir um pouco sobre tudo aquilo que desapareceu, tudo aquilo que, por exemplo, o Silva Mendes dizia que no tempo dele já tinham destruído. O que nós hoje salvaguardamos é a fancaria que o Silva Mendes... aquilo a que o Silva Mendes chamava de fancaria, não é? Portanto, para ver o que Macau perdeu, não é? E, de facto, esta casa é uma casa que por mero acaso tive a oportunidade de viver em momentos distintos da Sicília, mas que ambos partilhamos essas memórias e quero agradecer-vos a paciência que tiveram para comigo
e, naturalmente, estar à vossa disposição para qualquer pergunta que eu saiba, que eu tenha capacidade de responder. Não é? Claro, com certeza. Poço da Velha. Bem, a mansão, porque era uma tainhok, né? Tainhok em chinês significa... Não é a mansão, é o Poço da Velha. O que O Poço da era o Velha. Poço da Velha? É a mina ficava bem ao pé da casarão, do casarão. Não se pode ver. Não se pode ver. É uma mina, não é? É uma mina d'água. É uma mina d'água que está oculta, não é? Pronto. Agora já não existe, não é? Já taparam. Não, já taparam. Já, aquilo que sai do... Não, isso não sei, mas de tanto ouvirmos falar na Apo-Cheng, não é? Cheng é poço, não é? Mas é o Apo, pronto. Era Apo, pronto. Contigo eu conto mais com um testemunho do que com uma pergunta. Sim, eu por acaso era mesmo testemunho. Foi engraçado que tu fizeste de memória, tendo passado uns anos lá, como disseste, desencontrámos-nos, porque eu julgo que nós saímos no sítio onde estavas a viver no ano em que tu entraste. Portanto, nasci em 50, nasceste em 51, com os meses de diferença, porque eu nasci em finais de 50. As minhas memórias, porque eu, entretanto, voltei lá e estive lá, e dói-me a alma. Eu vi demolir a casa, eu fiz tudo para tentar que aquilo se preservasse. Faltou-me dinheiro. Acho que não é preciso dizer mais nada. Faltou-me dinheiro. Eu comprava a casa no leilão e não a deixava demolir. Coisas que já lá vão. Foi engraçado o retrato que fizeste da casa, porque coincide em muito com aquilo que eu me lembro. Há uma outra incorreção, porque de memória é quase impossível. Havia a sala chinesa que tu dizias, nós julgo que ainda tem fotos, embora infelizmente em Portugal, era também onde se fazia a reza do terço, o tal rosário semanal, e havia lá um oratório. A novena, não é? A novena, que nós chamávamos a novena. A sala de jantar era grande, como dizias, cabia toda a gente. A cozinha, de que eu tenho uma única foto, era incrível, porque aquela casa planeada, projetada pelo meu avô, pelo Aureliano, estava incrustada na colina da Penha. Aquela casa era especial, e isso é que me dói, porque era uma mansão tipicamente macaense, feita respeitando a natureza. Portanto, uma parte da cozinha era o penedo. Exatamente. Eu tenho fotos em que se vê a pedra e a noite, a cozinheira, Sim. a acender achas de madeira, porque fazia-se lenha, cozinhava-se a lenha, com os tais panelões de água quente, embora no meu tempo já houvesse canalização, porque o meu pai meteu obras. Meu pai voltou para Macau em 1948 e fez obras na casa. Portanto, aquilo que tu já apanhaste já foram obras que o meu pai fez. O que queria dizer mais? As criadas, o quarto, parte das criadas, onde as criadas residiam, era uma zona muito especial, porque tinha um terraço à frente. Aquilo foi feito para elas, mas com todas as condições de habitabilidade. Elas tinham um terraço com uma mesa de pedra, onde faziam as rezas na festividade da lua. Portanto, das memórias que eu tenho, era ver a lua exatamente perto da Penha, com aquelas, com lopacô e com chowmin e com tudo que elas punham lá, com bolo lunar. Portanto, tu deves te lembrar disso, certeza, porque elas continuaram a festejar. Sim. E comia-se muito bem. Comia-se muito bem, comida, porque comida de Macau. aquela mulher de 1,5 m cozinhava para 50 pessoas, quase.
semanalmente e diariamente estavam 12 pessoas à mesa. Exatamente. E eu orgulho-me muito de ter aprendido a cozinhar com ela. Eu passava a vida na cozinha, portanto, aprendi muito lá. Aquilo que me sobra do Bec Lilau é isso. Agora, Apo Jiang, antes de ser Apo Jiang, Yan chamavam-lhe Yan Tao Jiang. Tao Yan Jiang. Tao Jiang foi antes de Apo Jiang. Ok. Então tem a cabeça... Mas há a palavra Jiang, é o poço. É um Como poço, dizes, exatamente. aquilo era uma caranca. Eu ainda hoje ando à procura de um chineri ou de alguém que me tenha desenhado aquilo, porque não aparece a caranca em lado nenhum. Julgo que retiraram a caranca. Por isso, é um bocado a resposta do Apo. Não sei porque é Apo, mas chama-se Apo. Sim. Muito obrigado. Tá bem. A foto da capa foi do livro da Didi, da nossa prima Didi. Sim. Foi a última foto que se tirou, foi o Rogério que tirou, aliás, faz parte de uma coleção de fotos que nós tiramos quando soubemos que ia ser demolido. Exatamente. É sempre um encanto ouvi-lo e perceber a sua paixão por Macau, perceber a sua paixão pela história e a história de Macau e os vários layers, os vários níveis que constituem a história de Macau, que para quem está cá há menos tempo gosta também de saber e gosta de conhecer de uma forma mais profunda. O que me sensibilizou particularmente nesta sua apresentação, para além, enfim, de se dedicar especificamente a esta casa, foi também, na sua introdução, ter de uma forma muito sábia e muito interessante, associado a memória física dos espaços, das casas, à memória de quem as ocupou, a casa da família, das diversas famílias que enumerou, que fazem parte da história de Macau, que nos permite perceber de uma forma melhor e cruzar essa informação da memória física da cidade, aquilo que vemos, aquilo que percebemos da cidade, mas também as memórias da sua cultura, da sua expressão e do que essas famílias contribuíram para a cultura e para a expressão de Macau. Queria apenas salientar isto e que para mim foi bastante significativo e gostei particularmente, foi esse seu cuidado em associar uma coisa à outra. Não é só a história física da cidade, não é só a história social da cidade, são as duas coisas que nos permitem construir as nossas memórias e as nossas reconhecimento da cidade de Macau. Obrigado. Muito obrigado. Eu também fiz aquela pergunta porque estava com curiosidade e não tinha a questão da mansão do Poço da Velha, porque acho que é uma designação interessante e podia ser que tivesse uma história por trás e queria perceber isso. Mas, entretanto, também queria dar os parabéns porque eu gostei muito da apresentação. E eu conheço particularmente bem aquela zona do Lilau. Felizmente estou a fazer um pequeno projeto para lá de reabilitação de uma dessas moradias. E tenho utilizada. Sim, mas neste momento eu estou a perceber, enfim, um pouco melhor a história daquele sítio, porque todas as famílias, muitas famílias macaenses viveram ali. E acho que há um repositório, digamos assim, aquelas casas, por trás de cada uma delas está uma história que ficámos a conhecer um bocadinho mais, mas que se calhar ainda há muito mais por conhecer. Há pouco tempo, umas das casas que apareceram aí, percebi que há uma planta de alinhamento oficial que vem no site das obras públicas, aquelas modernistas, as amarelas, e não sei o que é que vai ser no futuro. Enfim, quer dizer, outra das casas eu já vi que foi uma galeria de arte que entretanto fechou, e portanto essas memórias todas estão-se a diluir no tempo e é lamentável. E penso que até se podia fazer algum esforço no sentido de haver ali, pelo menos uma delas, onde fosse possível contar a história do sítio, porque aquele sítio todo em si tem um significado muito especial. Claro. E era engraçado que tudo isso, em termos de imagem, de história, de fontes, de registros, fosse tornado visível. Claro.
O António referiu ali a casa do Sena Fernandes. Convém referir que foi a casa do Bernardino Sena Fernandes, que foi cônsul do Sião, e que, curiosamente, foi ele que levou os reis do Sião a Portugal e foram recebidos pelo Salazar, e o Salazar ofereceu-lhes um banquete e tal. E a casa ao lado foi a casa onde o Coronel Mesquita viveu e onde o General Garcia o foi prender, ou foi tentar prender na altura que ele se tinha suicidado. Sim, sim, sim. A Casa Amarela, não é? Exatamente. Porque essa primeira casa de esquina e a segunda era da família Albuquerque. Marques. Albuquerque Marques, não é? O Fernando Albuquerque. Casado com aquela se chama Angelina Marques. Sim. Eu queria agradecer também a intervenção do Dr. Conceição Júnior, quem eu gosto muito, que felizmente participou num dos Serões com Histórias, que foi uma grande honra para mim. É um prazer ouvi-lo, tenho pena de ter ouvido tão poucas vezes. Eu agora estava a ouvir esta história toda, estou curioso sobre o que é que se passava nessa altura entre a comunidade macaense na Praça na Praça do Lilau e a Casa do Mandarim. Estava abandonada, não estava? Havia gente, conviviam? Giancachi, chamada Giancachi. Gianca é família, Cá é família, não é? Jian, o mandarim era Jian. Eu penso que não havia grandes relações. Aliás, há uma coisa curiosa, porque lembro-me perfeitamente da Belarmina, que é tia do Dr. Salles Marques. Éramos nós pequenos e íamos à missa a São Domingos e ao lado havia uma loja de canja chinesa. E os chineses serviam a canja assim, com o dedo metido dentro. E aquilo fazia alguma impressão à dona Belarmina. E então ela, que falava mal chinês, é uma coisa curiosa, dizia: "Ei, nego saúde reisan." Que é, olha, o seu dedo acorde. Acorde no sentido... Porque reisan significa erguer o corpo, não é? Portanto... existia na parte dos próprios macaenses, já dessa época, porque há uma coisa que é importante referir, já agora, se me permitem, é que até há bem pouco tempo, lá, sobretudo até aos anos 60, a comunidade macaense era extremamente densa em Macau, expressão portuguesa. Enquanto que os chamados reinóis, não é? Como se queira, os portugueses vinham normalmente em pequenos grupos. Eu lembro-me que no bairro Albano de Oliveira, que era a casa onde o meu pai, os meus pais foram os primeiros ocupantes desse bairro, vinha o diretor dos serviços meteorológicos. Era imediatamente absorvido pela comunidade macaense. Chegava um professor, olha, os Évoras, o pai Évora, não é? Chegou e foi absorvido pela comunidade. E também foi meu vizinho, éramos vizinhos. E era essa comunidade macaense que legitimou, de certo modo e de todos os modos, a presença portuguesa em Macau foi através da comunidade de Macau, da comunidade macaense, que falava o português que eu falo e que todos os que aqui estão macaenses como eu falam, é o português que sempre falámos. Não foi preciso ir a Portugal para falar este português. Portanto, em Portugal, em Macau, falava-se muito o português. É por isso que, com o devido respeito, eu esta manhã tive a oportunidade de dizer que, de facto, eu pessoalmente estou muito pouco preocupado com o patuá. E devo explicar porquê. Porque o patuá é uma língua morta, já morreu, o patuá já não existe. Isso com o máximo respeito, Zé Vasta Silva,
É porque, entretanto, depois de 1966, portanto, depois de 1, 2, 3, houve uma grande bandada das grandes famílias de Macau. E com isso originou-se também, desapareceram os palacetes todos da Praia Grande. Foi zás. Começou aí a especulação imobiliária em Macau. E enquanto que as famílias macaenses que permaneceram no território, muitas delas, e estou-me a lembrar, por exemplo, dos Lobo, a família Lobo, foi-se toda embora. E muitas outras de grandes posses. E, portanto, deixaram toda aquela Praia Grande que foi toda destruída. E, portanto, criou-se aí, como disse, e foi a partir daí que o método de sobrevivência da comunidade macaense menos financeiramente abastada, o que conseguiram fazer foi de uma inteligência notável, para mim. Casaram-se, portanto, operaram um processo mimético e casaram-se com a comunidade chinesa, porque a ameaça, o 1, 2, 3, tinha sido a última das ameaças que tinha feito transbordar a água, não é? A gota d'água que tinha feito transbordar o copo. E, portanto, a partir daí, a comunidade macaense casou-se com a comunidade chinesa. E, portanto, estamos já, dos anos 60 para agora, já são muitas décadas. Geralmente foi a comunidade de língua chinesa que prevaleceu. Portanto, se casaram com mães chinesas, os filhos, naturalmente, que falaram mais chinês que português. Então, há, de facto, um novo patuá que todos vós deveis ter ouvido falar, que é uma mistura de chinês, muito chinês, algum português, pouco, e algum inglês. Isso é que é hoje o linguajar de Macau, que é vivo, que está vivo aí, está nas repartições. Oh, apanhou, jogar bola. Isto é o que se fala hoje. E, portanto, eu acho que é necessário. Se as pessoas quiserem estudar latim, estudem latim. Se quiserem estudar grego socrático, estudem grego socrático, que não é de grande utilidade. E é nessa perspectiva que eu penso que é importante não deixar perder essa mais-valia que constitui esta nova miscigenação. Porque houve um novo remiscigenar. Isso é de uma importância para mim sociológica e antropológica até, porque de facto as feições mudaram. Não há, apesar de eu dizer, e é verdade, não há dois macaenses iguais. Cada um de nós representa uma história genética única e singular. E, portanto, agora existe uma grande prevalência de uma genética. Não é mau nem é bom, é apenas uma caracterização. Eu penso que receio estar já a ocupar demasiado do vosso tempo. É que eu pessoalmente quero agradecer imenso a generosidade que tiveram em estar aqui. Muito obrigado.